especificamente, nós estaremos repetindo o mesmo tema da semana passada. O mesmo tema, não todavia o mesmo conteúdo. Semana passada estivemos falando o sacrifício de crianças no altar do Deus carência, um tema baseado nos acontecimentos recentes da morte, por exemplo, do assassinato do menino Henry e da menina Kathleen, ambos brutalmente assassinados, produto de toda uma circuitaria mental e emocional, cujos aspectos presentes e envolvidos na trama se fazem presentes em muitas realidades do nosso cotidiano em geral, se não na nossa própria vida, na vida de muita gente que vive ao nosso redor, que por vezes, graças ao bom Deus, não vai chegar ao ponto bizarro e caricato que esses casos, não só esses dois, porque tiveram outros, como por exemplo o caso dos Nardoni, esses casos não chegando necessariamente no ponto em que esses casos chegaram, mas com potencial de produzir e de levar tanto transtorno quanto, produzindo as mais variadas perturbações, não só para quem vive, mas para quem convive ao redor dessas pessoas. Então, são casos interessantes e que acontecem, são noticiados no nosso meio, e que existe uma tendência muito grande de a gente criar um distanciamento entre tu e eu, como se aquilo que concerne a tu não diz em absolutamente nada a respeito a eu. Mas é essa tese que eu venho buscando desafiar aqui nessa nossa live, principalmente no que concerne a esse tema, porque, obviamente, por mais que seja absolutamente compreensível o fato de nos indignarmos, de nos irarmos, contra pessoas que perpetram esse tipo de situação, e da justiça no seu papel e na sua qualidade como tal, de ter que exercer a sua função a fim de que a ordem seja estabelecida e de que consequências existam, para viabilizar a vida em sociedade. Eu creio que, a parte todas essas coisas, que nenhuma delas nós estamos discutindo aqui, o que eu quero trazer para refletir é o que esses casos caricatos, no modo bizarro como eles se manifestam aos nossos sentidos, o que deles nós podemos extrair como lição, O que dele nós podemos extrair como sendo de valor útil para o crescimento da consciência, para o desenvolvimento da nossa visão de mundo e, consequentemente, para aquilo que possa trazer benefício para as nossas escolhas, para as nossas relações e para as nossas decisões no curso da vida, Nesse caminho, eu já não sei exatamente quem está aqui com a gente, mas em todo caso eu quero dar as boas-vindas para a Sheila, que já chegou aqui, o meu amigo que está aqui sob o codinome Desenhador Virtual, que é o meu amigo Jefferson, responsável, pelos banners de divulgação das lives que eu faço, tanto quanto do site da minha clínica, e dos aparatos virtuais que eu trabalho, super recomendo. Tenho aqui a querida Thalita Bianca e a Bianca de Carli aqui também
conosco. Uma boa noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos. Saibam que para mim é uma honra e uma satisfação recebê-los. Espero de coração que tiremos o melhor proveito possível desse momento. Inclusive, tenho eu a esperança que no curso aqui da nossa conversa, outros ainda se achegarão e se somarão aqui a esse grupo. E de antemão já saibam que são todos bem-vindos, né? Semana passada, ao entrarmos nesse assunto, foram se gerando algumas questões, e creio que possa não ser diferente também com a nossa interação, e assim é muito legal porque, posteriormente, quando esses vídeos forem sofrer algumas edições, essas perguntas elas são recortadas e elas são depois, posteriormente, publicadas de uma forma mais direta e objetiva, de modo que as pessoas possam assistir recortes mais reduzidos e, de repente, focarem em temas mais específicos e que sejam úteis para a reflexão. Portanto, amigos e amigas, fiquem à vontade para contribuir com as suas questões, com as suas dúvidas. E, é claro, aquilo que esteja ao meu alcance de responder, farei de tudo aqui para a gente desenvolver as melhores reflexões possíveis, viu? Meus amigos, vamos juntos. Olha aí, chegando também uma cadeira cativa aqui nas nossas lives, ninguém menos que o meu sogro, seu Eugênio. Seja muito bem-vindo. E creio que no curso aqui da nossa conversa outros irão se juntando. Uma boa noite, amigos, né? Vamos então à parte 2 do nosso tema, né? Falando sobre o sacrifício de crianças no altar do Deus carência. Semana passada nós demos um enfoque, né, na questão da carência e nos desdobramentos, obviamente sem a menor pretensão de abarcar todos, mas elencamos alguns aqui dentro daqueles que nos surgiram na mente. E hoje, para além daquilo que nós enfocamos na semana passada, eu queria poder trazer outros enfoques, porque acaba que esse tipo de dinâmica interacional na vida de um casal, onde os envolvidos passam a compartilhar o mesmo caminho e cada qual carrega um passado, e esse passado implica a presença de um filho ou de uma filha, né? Esse tipo de panorama relacional, ele vai carregar consigo implicações diferenciadas. Implicações diferenciadas e que, em boa parte das vezes, não são consideradas na formulação da pessoa que está entrando na trama. A grande verdade é que, ou pela presença de um narcisismo patológico, ou pela presença de uma insegurança e de uma carência patológica, quando esses dois tipos psicológicos se unem, então o resultado não pode ser outro senão patologia, senão doença, senão cenários bizarros. Quando a coisa se resume à produção de sofrimentos e desavenças e conturbações que envolvam e impliquem apenas aqueles que estão envolvidos na trama, não dizemos que isso daí seja bom, mas podemos pensar que esse seja o mal menor. Agora, quando o problema começa a extravasar para quem não teve participação direta na escolha que foi feita e no caminho que foi abraçado, aí os problemas começam a aumentar.
E é nesse ponto que a gente precisa trazer uma reflexão. Porque nós estamos vivendo diante de uma geração tão centrada e concentrada nas suas próprias questões, que esse excesso de concentração em si está escamoteando e embotando a sensibilidade da pessoa para com o meio e para com o próximo que o cerca. Isso, inclusive, já leva pensadores e especialistas do momento presente para identificar que nós estamos vivendo na era da psicopatia. Ora, se formos pensar em termos de psicopatia, muitos de nós iremos nos recordar de personagens hollywoodianos, né? De filmes que marcaram gerações, como Hannibal, né? E todo aquele comportamento frio, calculista, performático, na forma de um serial killer que vai sistematicamente jogando e manipulando as pessoas para no final praticamente comê-las vivas, né? E dali então se formou uma ideia estereotipada acerca do psicopata. Mas a psicopatia, ela é uma manifestação muito mais diversificada e também de nuances sutis e imperceptíveis à observação não qualificada, e que sinceramente passa desapercebido para muita gente no modo como elas leem e interpretam a realidade. Porque a psicopatia, vamos dizer, propriamente dita, definida nos compêndios de classificação de transtornos mentais, ela é, sobretudo, tá, uma disfunção neurológica, e que hoje já tem uma farta documentação de artigos baseados inclusive em exames de neuroimagem, apresentando os elementos que entram em deficiência, como que trazendo um respaldo orgânico para justificar a presença da psicopatia no comportamento do sujeito. Mas a grande verdade é que, para além dessa psicopatia que eu estou falando agora aqui, que nós poderíamos denominar de uma psicopatia clássica, vamos dizer assim, por outro lado, nós também podemos falar de manifestações psicopáticas, comportamentos psicopáticos. Nós podemos falar de transtornos psicopáticos. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é possível, na observação da gente se constatar a manifestação da psicopatia em nuances, em determinadas áreas, em determinadas fases, em determinados contextos de vida das pessoas. Trocando em miúdos e falando de maneira objetiva, nós podemos afirmar que, dependendo de determinados contextos relacionais, uma relação pode te tornar psicopático. Ou, em outras palavras, um psicopata. Uma promoção de trabalho podem produzir psicopatias numa pessoa. Uma demissão de um trabalho pode provocar psicopatias no comportamento da pessoa. Uma profunda decepção, uma frustração,
uma traição. A vivência de uma injustiça pode produzir na pessoa reações psicopatas, né? E diga-se de passagem, em pessoas que antes daquela experiência não dispunham daquela configuração mental e emocional. Portanto, percebam como que nós estamos falando de um cenário muito mais amplo e cercado por vieses e sutilezas que levam a gente para muito além daquele desenho estereotipado que a gente depreende dos filmes de Hollywood. E é isso que eu quero chamar hoje aqui para reflexão. Conforme estávamos dizendo no início, um dos contextos que mais tem dado ensejo para a formação dessa geração psicopata é o excesso de concentração nas suas próprias dores. Com o humanismo e a centralização do homem sobre todas as coisas, se por um lado veio como um movimento compensatório em relação às ênfases do pensamento humano que o precederam, se nós pudéssemos dizer e falar acerca dos efeitos colaterais do humanismo, um deles foi ter levado a mentalidade coletiva em geral a esse excesso de concentração dos indivíduos nas suas próprias dores e questões. E uma das consequências imediatas dessa concentração não é outra coisa senão aquilo que os pais da psicologia, dentre eles o pioneiro Freud, identificou como neurose. E o que é a neurose senão um nó que se estabelece no modo do sujeito lidar com ele mesmo, onde duas dimensões dentro do mesmo sujeito, entrando em conflito entre si, gera-se então a neurose ou o comportamento neurótico. Portanto, naquilo que eu estou dizendo aqui como psicopatia, ele entraria basicamente como uma espécie de neurose, embora a psicopatia em si não seja uma neurose, e sim uma configuração mental decorrente de uma configuração neurológica. Mas no modo como nós temos observado no comportamento ao nosso redor, o excesso de concentração nas suas próprias questões tem produzido nas pessoas um embotamento da sensibilidade, da empatia e da capacidade do sujeito enxergar o outro. Do sujeito enxergar o outro. Ora, não sei se vocês se lembram, e quem aqui me acompanha vai se lembrar, até porque não tem muito tempo, se eu não me engano foi no início do ano para cá, nós falamos sobre o tema de narcisismo materno. O narcisismo materno, inclusive, nos levou até o tema da psicopatia, porque no modo como muitas mães se concentram apenas na sua própria história e nas suas próprias dores, tudo o que é trazido para elas como relato do sofrimento do outro é minimizado por ela em relação ao que ela considera ser o sofrimento dela. Então ninguém sofre mais do que ela, ninguém passa mais dificuldade do que ela, e aí, centrada nas suas próprias dores e questões, ela acaba pecando por insensibilidade, por egoísmo, por desprezo, por desconsideração, por grosseria e por toda sorte de manipulação que desemboca nesse perfil
narcisista, que não é outra coisa senão uma pessoa que padece de uma crise de autorreferência. Ou seja, tudo de bom ou tudo de pior só acontece com ela. No mais, os restantes, é tudo relativo. É tudo relativo. E esse é o tipo de construção mental, de percepção do sujeito sobre si mesmo e sobre o mundo, que não é uma coisa que nasce da noite para o dia, mas ela vai sendo formada no curso da experiência da pessoa. Portanto, voltando aqui para dentro do enredo daquilo que consiste no nosso tema de hoje, o sacrifício de crianças no altar do Deus carência. A carência, o ciúme, a paixão, a insegurança, aquilo que a gente pode chamar de síndrome de onipotência, o desejo por posse, o narcisismo maquiavélico, a vontade de poder, de dominar, ou seja, todos esses aspectos desenfreados, uma vez que se façam presentes dentro de uma relação e não haja nada na visão de mundo e na constituição da consciência da pessoa que relativize ou que coloque um termo na manifestação desses sentimentos, são sentimentos que podem atingir uma progressão e uma intensidade tal que embota na pessoa a sua sensibilidade mais fina para perceber o outro e a realidade ao seu redor. E aí ela acaba sucumbindo a essa crise de autorreferência, onde tudo o que dói mais nela, onde tudo o que é louvável é mais admirável nela, onde tudo o que é importante só diz respeito ao que seja concernente a ela. E essa crise de autorreferência é o que, no conjunto da trama, consequentemente, produz a psicopatia. Porque, mediante seja uma disposição mental como um todo psicopática, ou seja, como um comportamento específico psicopático, ou seja, como uma fase específica psicopática que a pessoa esteja passando, a característica da psicopatia é a ausência de remorso, de sensibilidade, de dúvida, de conflito, mas pelo contrário, é o excesso de certeza, que sem titubear enxerga aquela direção como sendo a única para onde a coisa tem que seguir. E aí é que nós temos um problema. Porque quando esse tipo de disposição se forma, para acontecer alguma coisa bizarra, isso é só uma questão de fatores arbitrários e independentes no modo como eles se conjuguem no contexto de vida dos envolvidos, e a história pode vir a terminar muito mal. Muito mal. Porque enquanto a insegurança da pessoa ela funciona apenas como suspeita, então
Na pior das hipóteses, nós podemos ter apenas um comportamento neurótico, mas ainda assim contornável. Mas quando a insegurança da pessoa vira uma certeza, aí nós temos um comportamento com potencial psicopático. Porque sob certeza, essa certeza vai mobilizar os sentimentos dela sob uma intensidade tal que os comportamentos dela não levarão em consideração tudo o mais que esteja diante de si. Assim é com a insegurança, assim é com a carência. Assim é com a carência. Dependendo do nível de concentração da pessoa com a própria carência, ela vai viver a carência como um desconforto, ou ela vai viver a carência como uma perturbação infernal. Só que ela não percebe que a intensidade que a carência ganha e desenvolve como volume e intensidade dentro dela é proporcional ao quanto que ela alimenta e o quanto que ela se concentra em cima desse sentimento. No meu cotidiano de trabalho, vamos dizer que o desafio da carência é o top 10, né, relativo àquele tipo de demanda que frequentemente a gente recebe no meu cotidiano de trabalho. Né? E para além, obviamente, do trabalho que a gente tem de tentar localizar a origem e a causa, tanto quanto os elementos contribuidores e formadores daquele cenário psicológico, uma das coisas que eu também trabalho é a tentativa de começar a diversificar o olhar e a consideração da pessoa em relação a esse tema. Porque no modo como aquilo acaba se fazendo um absoluto nas ponderações e na visão de mundo da pessoa, ela acaba vindo a se tornar numa pessoa monotemática, ou seja, na pessoa de um tema só. E naquilo em que a vida como um todo, na sua amplitude e diversidade, ela se afunila e se concentra num único ponto, meu Deus, é como se você quisesse pegar o oceano e tentar trabalhar para ele caber dentro de uma lata de ervilha. Imagina a pressão. Imagina a pressão que isso vai exercer, né? É uma pressão extraordinária, onde lata de ervilha alguma conseguiria conter, face ao nível de concentração da água num recipiente extremamente pequeno. Portanto, quando a gente reduz certos temas da nossa vida, quando a gente reduz o nosso quantum energético ao afunilamento de um tema só, nós estamos fazendo desse tema uma verdadeira hidra de 7 cabeças com potencial de ir comprometendo, obnubilando, interferindo e prejudicando uma série de outras percepções, sensibilidades e dinâmicas daquilo que constitui a nossa subjetividade como um todo. E é nessa brincadeira de hiperconcentração de determinados temas na nossa vida que o nosso potencial de paternidade vai para o ralo. E, inclusive, veja até o potencial maligno e deformante disso, até a maternidade, que, diga-se de passagem, é uma das forças instintivas mais poderosas na subjetividade humana, uma das mais poderosas. Isso daí plenamente documentado, atestado, tanto que, inclusive,
é um sentimento muito considerado e respeitado, não só entre os homens, na natureza como um todo. Se você for olhar num retrato da natureza, uma mãe tatu enfrenta leão no seu instinto materno e o leão respeita e corre. O que é isso? Senão um instinto cuja gravidade produz uma vibração capaz de provocar desestabilização em outras frequências da produção energética do mundo. Entende? De modo que até o instinto de violência da fome de um predador, ele é desarticulado e afetado por uma presença poderosa de um instinto materno em defesa da sua cria. Então nós não estamos falando de qualquer instinto. No entanto, a experiência, sobretudo humana, demonstra que o modo como nós nos concentramos unilateralmente e indevidamente nas nossas próprias questões tem produzido essa geração de psicopatia, onde até mesmo esse instinto de um dos mais poderosos da existência, ele tem sido corrompido, enfraquecido, anulado na configuração neurofisiológica, psicológica das pessoas. Mães já estão deixando de produzir maternidade e estão virando meras progenitoras. Pais já estão deixando de produzir paternidade e estão virando meros reprodutores, progenitores. E tudo isso como sendo, recebendo interferência no modo como a subjetividade tem sido desequalizada por essa geração que passou a se concentrar neurótica e unilateralmente em determinados sentimentos, de modo a ele desestabilizar e desconfigurar e distorcer uma série de instintos, sentimentos e emoções que instintivamente tinham participação ativa na saúde do ser. E esse é um grande problema. E esse é um grande problema. Haja visto o caso da Kathleen. A mãe, ou eu diria naquele caso, a progenitora, ela assistia a filha ser espancada. E repreendia, inclusive, a própria mãe para não se intrometer no caso. Inclusive, aquilo que se tornou, né, na situação final e que produziu o martírio daquela vidazinha, foi inclusive encetada pela própria mãe, bêbada, já intuindo que isso era uma coisa que fazia ela ganhar ponto com a sua parceira. Ela então incita a violência contra a própria filha. Contra a própria filha. Só que aí é que vem relatos assim que são intrigantes nesse momento.
o relato anterior, o relato da mãe, tanto quanto o relato do pai, em relação ao comportamento anterior dessa mãe na condução com essa filha, era de que ela não era assim. Ela se tornou assim. A mesma coisa foi o relato do pai em relação à mãe do menino Henry. Uma das coisas no relato dele, né, que levaram ele a não chegar a uma conclusão concreta acerca daquilo que realmente estava acontecendo com o filho, era a ideia que ele tinha da mãe na mente dele. E de que era uma mãe que sempre foi mãe. E que, inclusive, nas palavras dele, quando ele foi reportar a ela uma das queixas que o filho fez para ele, ela virou para ele e disse: é ruim, hein? É ruim do Jairinho fazer isso com ele. Porque se o Jairinho estiver fazendo isso com ele, eu mato ele. Esse era o comportamento. Ora, então, como essa fala dela fazia jus ao que ele depreendia acerca do comportamento dela antes desse relacionamento, então, embora ele estivesse desconfortável, ele então resolveu pagar para ver. O que sem entrar nos pormenores, tá? Porque aí a gente vai falando aqui, eu sei que vai surgindo uma série de pormenores. O que eu estou querendo chamar a atenção com esses dois exemplos que eu estou citando aqui? De que, ao que tudo indica, porque o fato e verdade, para a gente chegar a uma real conclusão acerca da afirmação que eu vou fazer aqui, só se pegar lá a mãe do Henry e pegar a mãe da Kathleen lá e submeter elas a exames de neuroimagem e a análise de especialistas. Mas eu mesmo não tendo esses dados disponíveis, eu vou aqui ousar uma afirmação de que muito provavelmente, né, até porque eu já me deparei com esse tipo de situação, muito provavelmente essas duas mulheres, elas não eram inatamente psicopatas. Eu poderia dizer que elas foram psicopatizadas pela relação que elas viveram. Pelas relações que elas viveram. E eu acho que é essa uma mensagem interessante que fica aqui para a gente poder pensar como reflexão. Isso porque, como de uma certa forma, na nossa própria experiência existencial, nós mesmos constatamos na gente determinadas sensibilidades e configurações, a gente meio que forma sobre a gente uma ilusão de que nós jamais seríamos capazes de determinados comportamentos. Só que é aqui que mora o X da questão. Dependendo do tipo de intensidade e de contexto no qual a gente se envolve, o modo como aquilo envolve a gente, nós podemos desenvolver fases psicopáticas. Fases psicopáticas. Por exemplo, aí a gente pode citar aqui muitos exemplos. Uma obsessão do sujeito pelo próprio trabalho na busca de uma promoção. O modo intenso com que isso acometa o sujeito pode levá-lo a uma tremenda insensibilidade ao padecimento do pai, da mãe, da esposa, do filho, do marido, dos familiares. E ele tão obsessivo naquela missão que ele não consegue enxergar outra coisa a não ser a sua própria ambição.
E o excesso de concentração torna ele naquela fase psicopatizado, porque acaba não havendo mais nada ao redor dele que desperte nele uma sensibilidade para olhar em outra direção. Ora, eu só estou dando aqui um exemplo fora do contexto em que nós estamos falando. Porque no contexto que nós estamos falando de relacionamento. Dentro de relacionamento, então, dependendo dos elementos que estão em jogo, se a pessoa já tinha uma propensão à carência, tanto quanto um potencial narcisista, e ela encontra uma pessoa que satisfaz esses critérios e se compatibiliza com determinados sentimentos, e aquilo exerce nela um inebriamento tal que mesmo que ela enxergue determinados percalços e pontos negativos, ela fica sem conseguir frear o processo. E isso pode chegar a uma intensidade tal que comprometa até esse instinto poderoso que é o da maternidade, conforme estávamos falando aqui anteriormente. Portanto, o que possivelmente nós assistimos, tanto com relação à mãe do Henry, quanto à mãe da Kathleen, é algo da ordem de uma psicopatia situacional, que é quando a pessoa vivencia uma hiperconcentração sentimental cuja realização a torna cega, surda e insensível para tudo o que esteja ao seu redor. E tudo o que esteja ao seu redor passa a virar um mero objeto de conveniência que vai sendo meticulosamente trabalhado e conduzido para não atrapalhar o seu objetivo principal, que é o alvo da intensidade dos seus próprios sentimentos. Portanto, é uma psicopatia produto de uma manifestação narcísica. Quando a psicopatia ela é situacional, ela não é, vamos dizer assim, neurológica, orgânica, ela é situacional, como produto, né, da pessoa ter ficado possuída de sentimentos não resolvidos dentro dela e que entrou num conluio patológico de interação afetiva com outra pessoa adoecida, né? Aquilo que no popular a gente chama, né, de amor bandido. Quando esse tipo de coisa acontece, esse tipo de pessoa, quando sai do efeito da magia da coisa, esse tipo de pessoa pode se desesperar de remorso. Ela pode, porque ela não é uma psicopata orgânica, ela é uma psicopata situacional, que no modo como ela se hiperconcentrou numa dada direção, ela ficou momentaneamente, pelo menos enquanto durou a possessão daqueles sentimentos e emoções, ela ficou momentaneamente insensível e incapaz de enxergar o peso e o valor do comportamento dela e das interações dela com as pessoas ao seu redor, né? Portanto, esse é um tipo de pessoa que tem tudo para, com o passar do tempo, se deparar com um arrependimento, como, por exemplo, há anos atrás foram fazer uma entrevista, né, com uma das discípulas, né, daquele Mason, né, aquele líder bizarro, assassino, nos Estados Unidos, e que com seu carisma e liderança
coagiu um grupo de jovens a saírem perpetrando uma série de barbáries. Obviamente, jovens que possuíam histórias complicadas, conflituosas, e que, consequentemente, produzia uma subjetividade que faziam eles partilharem de um perfil em comum, na direção de um ego fragilizado, de uma carência exacerbada e de uma insegurança acentuada, onde esse sujeito Mason, né, ele então agrupava esses jovens, e num primeiro momento ele começou a satisfazer essa carência, e quando o grupo chegou a um certo nível de coesão, dirigindo para ele um nível considerável de admiração e submissão, foi aí então que ele começou a perpetrar o sadismo e a maquiavelice dele. E os jovens, enfeitiçados por aquele acolhimento e pelo espírito de grupo que se formou, foram cometendo toda sorte de barbaridades que se possa imaginar. Assassinatos com requintes de crueldade. E eram jovens que, antes daquela experiência de inserção naquele grupo, nenhum deles apresentavam potencial para a manifestação desse tipo de comportamento. Então são pessoas que a gente pode chamar de psicopatas circunstanciais, que, face a um inebriamento que eles vivem num determinado momento, aquilo pode causar o entorpecimento de certas sensibilidades e sentimentos, tanto que foram entrevistar uma das discípulas dele, eu acho que uns 10, 20 anos depois, porque boa parte, todos eles receberam prisão perpétua, e 20 anos depois estava lá a discípula dele arrependida, doída, transtornada, e falando com abertura de como ela foi capaz de fazer aquilo, e o quanto que ela estava hipnotizada por aquele espírito de grupo, o que reflete o fato de ela ter sido uma psicopata, sim, mas não de ordem endógena, neurológica, mas uma psicopata circunstancial. Por isso, meus amigos, que pertinência tudo isso tem para a gente? Não banalize o mundo afetivo, os seus afetos. Cuidado com as paixões perigosas. Tem gente que é tão aberto para paixão, e tem gente tão aberta para se entregar sem critério para determinadas situações, porque parece que a vida partilha de tantos vazios, e ela carrega tantas pendências não resolvidas do passado, que ao invés de ela se dar ao trabalho de tentar conhecer e elaborar essas questões, ela acaba atribuindo como remédio o fato de ela encontrar alguém especial que possa produzir nela um sentido de vida. Essas, então, são as mais vulneráveis para ficarem possuídas dos seus próprios afetos, uma vez que os seus déficits encontrem compatibilidade com a patologia de uma outra pessoa. E os dois, se fundindo numa mesma história, produzam uma possessão sentimental, afetiva tal, que comece a provocar distorções emocionais e de sensibilidades, e que carrega o potencial de comprometer até os instintos mais poderosos da subjetividade humana, como, por exemplo, a maternidade ou a paternidade. Cuidado, meus amigos, com as paixões perigosas. Cuidado. Cuidado com essa disposição mental de você que procura encontrar o sentido da vida na vivência de um grande amor. Tudo isso soa muito romântico,
mas na prática isso pode te deixar vulnerável a determinados encontros cujo produto da fusão pode ser uma deformação e que em muitos casos não acontece da noite para o dia, porque a verdade é que a nossa consciência ela é muito presunçosa, né? Presunçosa no sentido de ela achar que ela está no controle de tudo. Nossa, quantas foram as vezes de pacientes entrarem no meu consultório e eles dizendo: não, Felipe, eu tô acostumado, Felipe, isso daí. Se, poxa, mas você não está, né, muito tempo sozinho, você já não notou que a pessoa é assim, assim, assado? Por que você ainda está insistindo? Não, Felipe, porque nessa pandemia, né, é difícil, né, a gente encontrar uma pessoa. Aí é melhor ter uma aqui, né, do que, sei lá, ficar sozinha. Ah, ficar sozinha é muito ruim, Felipe. Aí eu tô aqui, fazendo gestão, mas olha, não, eu tô no controle. A hora que eu quiser parar com isso daqui, eu paro. É isso que eu chamo da presunção da nossa consciência. E aí é passar mais um tempo. Aí daqui a pouco a pessoa está tendo uma crise de ciúme com essa pessoa. Aí eu digo e falo, mas tá tendo uma crise de ciúme, mas esse negócio não era só um passatempo? Não, Felipe, é um passatempo, mas sei lá, né? A pessoa ela agiu assim, assim, assado. Eu acho que, mesmo sendo um passatempo, mas tem uns limites, né? Eu acho que a gente tem que ter aqui uns códigos de comportamento mínimo aqui para ter. Então a coisa já está se espraiando para outras direções. Não, Felipe, mas assim, ainda é um lance. E a pessoa, pela presunção dela, ela vai relativizando, subestimando a coisa, e quando ela vai ver, ela já está na areia movediça. Quanto mais ela esperneia, mais ela afunda. Quanto mais ela tenta sair, mais ela se afoga. Porque é assim que funciona com certas paixões e enebriamentos na nossa alma. Portanto, se você possui valores e princípios, isso é muito bom. Mas eu quero te convidar aqui à importância de você valorizar e de você atribuir importância para os vínculos e para os relacionamentos com os quais você interage. Principalmente você, de consciência presunçosa, que fica fazendo essas afirmações heróicas, do tipo, o quê? Comigo ninguém brinca. É ruim, Felipe, comigo eu boto logo no sapato. Como, por exemplo, a mãe do Henry. O quê? Se ele fizer isso, eu mato ele. Essas pessoas aí, com esses discursos heróicos sobre si, essas são as que eu tenho mais desconfiança. Eu não interpelo nenhuma delas, eu só fico lá na minha mente pensando, essa daí está muito presunçosa consigo mesma. Ela acha que ela tem o capitaneamento de tudo dentro dela. E ela é tão confiante em si mesma que ela sai metendo a mão e o pé em tudo quanto é direção, e ela acha que vai dar conta de contornar e botar tudo na conformidade do seu próprio querer, dos seus próprios planos e projetos. Mas deixa eu dar aqui uma notícia para vocês. Como Freud dizia, quando ele estava inaugurando a psicanálise, né? E ele estava saindo da Europa e indo para os Estados Unidos, e ele se considerava como o pai de uma má notícia, porque ele estava indo para o Novo Mundo informar de que o sujeito não era senhor na sua própria casa. Falando disso, da pessoa e da sua própria subjetividade. Em outras palavras, a sua consciência não é senhora na sua própria casa. O que Freud quis dizer com isso? Ele quis dizer com isso que
a nossa subjetividade ela não é constituída apenas pelas pretensões da nossa consciência. Existem outros elementos que constituem a nossa subjetividade, tais quais os nossos instintos, as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e que são elementos que possuem disparo e comportamento autônomo, e que eles podem criar e produzir efeitos e implicações para muito além daquilo que eram as pretensões da nossa consciência. Portanto, quando você pensar numa relação, entre com um saudável temor. Eu digo com um saudável temor porque eu quero falar aqui com sensibilidade para não afetar aqueles que padecem de uma neurose nesse campo, onde com um excesso de temor, aí eles se trancam e não se relacionam com ninguém. E aí, meus amigos, não é disso que eu estou falando, porque os extremos nunca aperfeiçoam o ser, né? Extremo não produz equilíbrio, extremo só gera extremo. E, portanto, não pense que porque você já vivenciou 20 casos dos quais você nunca teve problema, e que isso então é sinônimo de que você nunca terá. Porque o terreno dos afetos é um terreno instável. E por mais que a ideia que você faça de você seja uma ideia idealizada, onde você olhe para esses casos, como por exemplo a da menina Kathleen e a do menino Henry, e você olhe para os personagens que perpetraram essa barbaridade sobre eles e você diga, cara, eu nunca faria isso, entenda, eles não eram psicopatas congênitos. Eles desenvolveram uma psicopatia situacional, porque se deixaram levar por uma intensidade do momento, face a uma conjugação de elementos e uma fusão de patologias entre eles e o parceiro deles, e que acabou produzindo a psicopatia situacional. E cada qual se viram produzindo comportamentos dos quais outrora, eu tenho certeza que ambas, jurariam de pé junto que jamais seriam capazes de cometer. Mas o modo como a situação as envolveu, a levaram para esse tipo de comportamento. E esse é o mal da geração que nós estamos vivendo. Não são de psicopatas congênitos, cuja origem é um fator neurológico. Nós estamos vivendo uma geração de psicopatas situacionais, onde pessoas se deixando levar pelo entorpecimento de sentimentos obsessivos e intensos, de paixões loucas e fervorosas, que isso vai distorcendo e embotando uma série de sensibilidades e percepções da realidade ao redor da pessoa. De modo que a pessoa hipnotizada e inebriada por aquela paixão, ela começa a fazer um uso utilitário de uma série de relações que deveriam ter uma interação a partir do seu valor e importância e não da sua utilidade. São os psicopatas situacionais.